Oi pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Então estamos iniciando nossa terceira aula do curso de português para imigrantes e refugiados. Então nessa terceira aula nós vamos falar sobre apresentação pessoal também, ainda como na segunda aula que vocês devem ter assistido já, e vamos falar sobre família. Então, nossos objetivos: fazer apresentações pessoais, falar sobre família e outras relações. Então, de novo, aqui nós temos na minha apresentação, mudando algumas coisinhas. Oi, tudo bom? Eu sou a Tamis, sou brasileira, sou professora e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu não moro com a minha família e não sou casada. Quando morava com a minha família, vivia com meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio e minha tia. Então, fazendo uma análise de novo dessa minha apresentação feita em primeira pessoa, nós temos os cumprimentos como oiê, tudo bom? Nós temos o verbo regular morar, que está conjugado na primeira pessoa, então fica eu moro, e por isso moro, terminando em o. Pronomes possessivos e vocabulário de família, como por exemplo, minha, meu. Por que nós temos essa variação? Porque no português nós temos essa utilização de masculino e feminino. Se o substantivo que está sendo utilizado ao lado é feminino ou masculino, vai mudar. Por exemplo, minha família, família é um substantivo feminino, por isso fica minha e não meu família, ok? Então, meu pai é utilizado assim porque pai é um substantivo que se refere a homem, ao masculino. Então, por isso, meu pai e não minha pai, ok? Então, minha mãe, minha avó, meu tio e minha tia são esses pronomes que estão sendo utilizados, que são chamados como possessivos, de posse, de coisas que são minhas. E ao lado, então, temos esses substantivos que vão marcar o gênero, se é masculino ou feminino, no caso da língua. E aqui nós temos uma flechinha que é do casada, que isso indica status de relacionamento. No caso, eu não sou casada, eu não tenho um anel de compromisso, eu não casei na igreja e nem nada assim. Por isso, eu não sou casada, então é o meu status de relacionamento. Se eu fosse casada, eu falaria, eu sou casada. Famílias. Então, nós temos diversos tipos de famílias e aqui nós temos uma ilustração para mostrar como essas famílias elas variam. Pode ser formada por 2 homens, por 2 mulheres, por uma pessoa apenas, por uma avó, por um tio. Então, diversos tipos de famílias. Nós vamos aprender um pouquinho o vocabulário de cada uma. Mas, antes disso, nós vamos ler um trecho de uma crônica escrita pelo escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Super indico para vocês terem mais um contato de leitura, procurarem as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Estão disponíveis na internet, vocês podem procurar livros. É muito bom e bem acessível. Essa fase de aprendizagem é muito boa, vocês já terem contatos com outros tipos de textos e textos que são chamados também literários. Esse texto, então, que é uma crônica, se chama Minhas Férias. Vamos prestar atenção e vamos ver se nós encontramos, então, esses pronomes, tanto os pessoais quanto os possessivos. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su, é o nome da irmã, e meu cachorro, Dogman, nome do cachorro, fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã e o meu cachorro nascemos em apartamento e, até 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu, e corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu os preços dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo, e minha irmã insistir em levar o toca-disco e toda a coleção de discos dela, mesmo meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica. O que deixou minha irmã muito irritada, porque se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Então, nós temos esse primeiro trecho, que é o início da crônica, e depois ele vai desenvolvendo. E no material complementar, vocês vão ter acesso, então, a toda essa crônica e algumas perguntinhas para nós, fazermos uma reflexão sobre esse gênero e esse tipo de texto. Então, nós percebemos aqui nessa crônica que nós temos em destaque os pronomes pessoais, eu, onde estamos a gente,
eu de novo, nós, ela. Nós temos então esses pronomes pessoais sendo usados ao lado desses pronomes possessivos. E esses pronomes possessivos têm uma relação com esses pronomes pessoais. Por exemplo, minha mãe indica que é a mãe dessa pessoa que está dizendo em primeira pessoa. Meu pai, minha, meu. Sempre quando nós temos minha ou meu, está relacionado à primeira pessoa. Então é sempre do eu, dessa pessoa que está falando no momento. Nós temos então sublinhado esses pronomes possessivos, como minha, meu. Nós temos dela, que significa, que faz uma relação à terceira pessoa. Então nós temos essas utilizações dos pronomes nessa crônica. Essa crônica, ela está falando então dessa saída, né, dessa ida ao camping, que é um lugar assim para fazer um acampamento, para comer, geralmente é perto da natureza. E por isso, por ser perto da natureza, algumas coisas a gente não tem como conseguir tão facilmente. Por isso, essa primeira parte da crônica também termina falando que é minha irmã muito irritada. Irritada significa assim, meio brava, meio não está tão legal, ou informalmente falando tão de boas, né? Ela está um pouco irritada porque se não tinha corrente elétrica, imaginem, no meio do mato, como ela ia usar o secador de cabelo? Então não teria como secar o cabelo se não tem corrente elétrica, porque está no meio do mato. E aqui já vai fazendo uma graça, então, sobre essas relações familiares na saída para as férias. Essas férias vão ser mais afastadas do centro urbano, de movimentação, de barulho. Então, leiam essa crônica, leiam o material, porque nós vamos trabalhar bem ali outras questões sobre esse texto. Ali nós vimos, vamos voltar aqui um pouquinho, nós vimos várias palavras aqui falando ao lado do minha. E essas palavrinhas, como mãe, pai, irmã, cachorro também, são palavras que diz respeito ao vocabulário de família. Então aqui na nossa árvore genealógica, nós podemos ver que temos aqui pessoas mais velhas, outras que dá para ver que são adultos, e aqui essas representações de crianças. Então aqui em cima nós temos, por exemplo, avô e avó. A diferença dos dois é o acento, porque a forma como nós vamos falar muda. Por exemplo, esse acento circunflexo em cima do O, que é para indicar que é o avô, né, masculino, esse pai, né, do meu pai ou pai da minha mãe, ele vai ter um som mais fechado, como avô. E aqui que nós temos esse acento agudo, que nós podemos até pensar assim, quando é o acento agudo é para marcar que tem um tic-tac, alguma presilha no cabelo, e esse acento circunflexo para marcar que tem um chapeuzinho. Então é uma associação que pode ser feita para tentar entender melhor como a gente lê esses acentos e faz essa pronúncia. Então a avó vai abrir a boca um pouco mais, então vai ficar ó, e esse acento agudo ele faz isso nas palavras, ele abre mais, então fica avó e avô, fecha. Aqui então vamos imaginar, temos o avô e a avó. Quem nós temos embaixo? Temos os filhos e filhas deles, que são, então, podem ser, vamos imaginar, os nossos pais, tá? Vamos imaginar que nós estamos aqui. Então, nossos pais é no plural. E a gente tem o pai, que é o masculino, e mãe, que é o feminino. Aí nós temos nós, e nós podemos pensar, então, como se fosse eu, filha, e aqui um irmão. E a gente chama de irmãos. Irmã é o feminino, irmão é o masculino. Aqui, pensando que é a nossa família, nós estamos aqui. Nós temos tios, tio e tia. Então, para plural, a gente põe um S. O S é a regra tradicional do português, botar um S. Nós temos outras regras que a gente vai ver aos poucos também, que vai mudar, não vai ser mais S, vai mudar para, por exemplo, irmãos, né, que nós temos aqui. Então, vai variar. E aqui nós temos primos, como aqui nós temos nossos tios, né? Se nós estamos aqui, nós temos nossos tios, que são os irmãos dos nossos pais, e os filhos dos nossos tios vão ser os nossos primos, que vai ter o primo, se for masculino, e prima no feminino.
E além de pessoas, nós também temos, às vezes, animais de estimação, como eu tenho um gato. Então, o meu gato, ele é quase assim um filho para mim e ele é da minha família, eu considero ele da minha família. Então, um gato é esse aqui, um porquinho da Índia é como chamado esse animalzinho aqui, o cachorro e o coelho, que podem ser considerados da família. E são considerados da família quando a gente gosta muito de animaizinhos, né? Então, se a gente vai fazer uma apresentação pessoal e a gente vai falar da gente, que é além disso, né? Além da apresentação, é falar de nós. Para as pessoas nos conhecerem, a gente pode falar também de animais que a gente tem ou que a gente gosta. Os pronomes possessivos, então, eles correspondem aos pronomes pessoais. E a gente tem esse quadro para poder entender um pouquinho melhor. Eles são divididos em feminino e masculino e também em número, singular e plural. Para eu, nós temos então no feminino minha e minhas. O plural mais comum no português é o acrescentar o S. Então, por isso fica minhas, né? A gente tem a palavra minha no singular e fica minhas no plural. No masculino, nós temos meu e meus. E isso vai mudar de acordo com o substantivo, com a palavra que vier ao lado. Então, se a palavra que vier ao lado for masculina, nós vamos utilizar meu. Por exemplo, celular é uma palavra masculina, é um substantivo masculino. Por isso, nós vamos dizer meu celular. Tu corresponde, então, a tua, tuas. Masculino, teu, teus. Você, no feminino, usando os pronomes possessivos, fica sua, suas. E no masculino, seu, seus. Ele e ela, nós utilizamos então no feminino, dela e delas. Por exemplo, se a gente quer falar do secador da menina, da irmã, do narrador, a gente fala, o secador dela, porque, e não o secador sua, porque não é a segunda pessoa, a gente está falando de uma pessoa que está mais distante. E no masculino, para a terceira pessoa do singular, nós temos dele e deles. O nós, agora entrando no grupo do número plural, nós temos o nós, que indica essa primeira pessoa do plural, nossa e nossas para o feminino. Para o masculino, nosso e nossos. Vocês, suas e de vocês. Seus, de vocês. Eles, elas, delas e deles. Então, esse aqui é o quadro de pronomes possessivos e eles sempre correspondem aos pronomes pessoais. Então, cuidem sempre para saber de quem vocês estão falando e de quem possui essas coisas para poder usar os pronomes correspondentes. Então, fazendo aqui uma análise, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su e meu cachorro Dogman fomos fazer camping. Então, o minha é o pronome possessivo de primeira pessoa do singular, que diz respeito ao eu, porque é a primeira pessoa. O mãe é um substantivo feminino, por isso o pronome possessivo utilizado é o feminino. Aqui, o meu cachorro, cachorro é um substantivo masculino, por isso é utilizado meu, o pronome possessivo de primeira pessoa do singular, porque esse cachorro não é da mãe, da irmã, do pai, mas sim do narrador. E voltando às apresentações pessoais, a gente faz muitas apresentações pessoais também quando a gente utiliza as redes sociais, e essas redes sociais de todos os tipos. Por exemplo, o Tinder, que é uma rede social utilizada para relacionamentos, tem apresentações pessoais lá, porque você vai ter que informar o seu nome, a sua idade, de onde você vem. Você vai ter também um momento que você vai ter que escrever quem você é. Então, é um momento também de utilizar uma apresentação em primeira pessoa. Para perfeito, a mesma coisa, são duas redes de relacionamentos. Facebook e Instagram são redes sociais, também redes de relacionamento, que nós também nos apresentamos, porque no Instagram, por exemplo, nós temos um momento ali que temos que falar uma breve descrição, temos o nome, temos data de aniversário também, e no Facebook que a gente tem várias informações que a gente pode colocar ali. E é isso que eu trouxe. Então, um trecho aqui, né, um print do Facebook para vocês verem como aparece essa parte de relacionamento. Então, nós temos aqui chamando a atenção primeiro para família. A gente pode botar os familiares no nosso Facebook. E em português nós temos essa lista. Então, nós temos mãe, pai, filha, filho, irmã, irmão, tia, tio, sobrinha, sobrinho, prima, primo, avô, avó,
Ops, troquei. Avó, avô, neta, neto, madrasta, madrasto e cunhada. Mãe e pai, a gente já sabe que são as pessoas, né, que nos cuidam da gente, que a gente pode considerar ou que nos deram a vida. Filho e filha são aí ao contrário, né? Por exemplo, a nossa mãe tem uma filha, por exemplo, a minha mãe tem uma filha, que sou eu. Nós temos irmã ou irmão, se a gente tem, né, se nossa mãe teve mais de um filho ou filha. Tia, que são os irmãos, nossos pais. Sobrinhas, que é ao contrário, essa relação ao contrário. Então, se a gente tem uma tia, a nossa tia tem uma sobrinha ou um sobrinho. Os primos são esses filhos dos nossos tios. Avós são os pais dos nossos pais. Neta e neto é a relação dos nossos avós com a gente. Nós somos netos deles. Madrasta é, por exemplo, se a nossa mãe ou o nosso pai é casado com uma mulher. E um padrasto se a nossa mãe ou o nosso pai é casado com um homem. E cunhada, então, se por exemplo nós temos um namorado ou uma namorada, um esposo ou uma esposa e tem irmãos, essa relação vai ser de cunhada ou cunhado. Além disso, nós temos também o relacionamento que se chama status de relacionamento, que é como a gente se considera na vida com outra pessoa. Por exemplo, solteira é uma pessoa que não tem um parceiro ou uma parceira que chama de namorado ou esposa ou esposo. Então, é uma pessoa, ok? Entendeu assim? Solteiro. Em um relacionamento sério no Facebook, por exemplo, quer dizer se você tem namorado ou namorada. Noivo é se você tem aquele anel de compromisso e está esperando para casar com alguém. Casado é se você já foi para a igreja ou já assinou um termo que você vive também com essa pessoa, pode ser considerado também casado. Em uma união estável é se só tem aquela assinatura, o documento comprovando que vocês vivem juntos e vocês têm essa relação. Morando junto é se não tem nenhum papel que comprove, mas vocês têm um relacionamento e moram junto com essa pessoa. Em um relacionamento aberto é se você tem então um namoro, né, que é ao contrário do relacionamento sério, que é um namoro fechado geralmente. E um relacionamento aberto, ele é literalmente aberto. Em um relacionamento complicado também, separado, se você já foi casado uma vez e não está mais casado com essa pessoa. Divorciado, se você assinou que você não tem mais nenhum compromisso com aquela pessoa. E viúvo, se o seu parceiro ou parceira morreu. Então, no Facebook a gente consegue encontrar todas essas informações e a gente pode adicionar essas informações. Além do Facebook, geralmente quando a gente vai preencher cadastros, sempre nos perguntam qual é o nosso status civil ou de relacionamento. Então, a gente sabe que temos essas possibilidades. Geralmente, quando são documentos mais como para a Polícia Federal ou em outros, geralmente vai ter solteiro. Em um relacionamento sério, e você pode botar em relacionamento sério, muitas vezes é considerado solteiro ainda, porque não tem o papel, certo? O papel assinado. Então, geralmente vai ser solteiro, vai ser casado, ou separado, divorciado ou viúvo. Geralmente são essas informações. Então, vamos para a nossa parte 2 dos verbos. Nós vamos continuar falando do presente, mas agora nós vamos trazer, então, o passado também. E o passado, não vou falar ainda qual é o nome do passado, porque no passado, no português, no modo indicativo, que é esse que a gente está estudando, nós temos 3 tipos de passado. Então, esse primeiro, que é o que a gente vai utilizar e vai ver mais agora, eu vou deixar só passado, ok? Então, no presente, trazendo o verbo morar, e no passado também, o verbo morar é um verbo regular, que significa que a gente, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, é onde eu vivo, né? Eu moro em uma casa, eu moro em um chalé, eu moro em uma fazenda, é onde a gente vive. E esse lugar pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um apartamento. Então, no presente nós temos eu moro, tu moras, você mora, ele, ela mora, nós moramos, vocês moram, eles, elas moram. No passado nós temos eu morava, tu moravas, você morava, ele, ela morava, nós morávamos, vocês moravam, eles, elas moravam. Reparem que os verbos regulares, eles têm os mesmos finais. Então, por exemplo, se nós sabemos que um outro verbo como estudar, né, que é regular também,
ficaria eu estudo, porque esse o ele vai permanecer para a primeira pessoa do singular. O final para tu com as, o a para você e para ele e ela, o você e o ele e ela, eles vão ser conjugados da mesma forma. No passado, nós temos esse final, ava, ok? Esse ava, ele é muito utilizado nesse tipo de passado. Nós temos 3, mas nesse que a gente vai focar agora, ele tem esse final. Por exemplo, temos também aqui o verbo viver, que a gente pode dizer, eu vivo em Porto Alegre, eu vivo em uma cidade, né? A gente pode usar o verbo viver para esse sentido também. Então nós temos o vivo, tu vives, você vive, ele e ela vive, nós vivemos, vocês vivem, eles e elas vivem. No passado, eu vivia, tu vivias, você vivia, ele e ela vivia, nós vivíamos, vocês viviam, eles e elas viviam. Então, o viver também é um verbo regular terminado em er, ok? Vocês perceberam? Morar, viver, né? Morar terminado em ar, regular, vai ser conjugado daquela forma, e o viver regular terminado em er. Todos os outros verbos regulares terminados em er vão ter essa conjugação no presente e no passado. Ou seja, olhem o final, como está depois desse vive, que é o chamado radical. Então, é isso por hoje. Bons estudos e continuem aí acompanhando as aulas.